Boa tarde a todos. Daremos início ao nosso painel número 2, Transformação Digital com BIM e a quádrupla hélice da inovação. Convido o palestrante, ilustríssimo senhor Carlos Dias, chefe do setor de tecnologia da construção da CTCEA, professor do curso de programação visual da Zigurati, consultor e pesquisador independente em Open BIM, com o título BIM e a gestão da informação. Boa tarde, eu novamente aqui, né? A gente vai falar um pouco do BIM, mas agora um pouquinho sobre a gestão da informação, né? Esse slide eu vou pular, porque eu já falei, né? Vocês estavam aqui, uma explicação de quem sou eu. Dessa vez eu vou tentar fazer em 10 minutos. Vai para lá. Não, tá ok, tá beleza. Quando a gente fala de BIM, né, e de como a gente vai estabelecer processos para o desenvolvimento de um trabalho em BIM, surgem, pelo menos comigo surgiram essas dúvidas, né? Vamos implantar em BIM, vamos treinar o software, treinar a equipe, e agora a gente vai fazer. Então, como é que a gente faz, né? A primeira pergunta que surge são essas aí, as primeiras perguntas, né, que surgem são essas. Que informação que eu vou colocar? Não, qual é a informação? Né? Quem vai colocar essas informações? Então, a gente sabe que o projeto todo, né, como um empreendimento, ele passa por diversas fases com diversos atores, né? Então, eu tenho concepção, eu tenho projeto, eu tenho obra, que envolve uma construtora, envolve empreiteiros, eu tenho comissionamento, eu tenho a operação e manutenção daquele. Então, são vários atores envolvidos no processo. E o modelo ele vai sendo complementado, né? Ele vai sendo enriquecido com informação ao longo desse processo. E quem é o responsável por cada informação, né? Existe realmente essa importância de você definir também quem é responsável. Quando, né? Então, quando aquela informação, aquela determinada informação entra e também como. E aí essa é uma pergunta bem interessante, porque como que eu vou estruturar aquela informação? Então, quando alguém aprende a modelar em Revit, por exemplo, que é o mais utilizado aqui no Brasil, a gente fala assim, vou botar um parâmetro para definir se essa porta aqui é externa ou interna. Né? Isso vai ser importante para mim. Você já passou ali pelos passos do qual, quem, quando, né? E aí você chega no como. Como é que vai ser o nome desse parâmetro? Você vai colocar assim, externa sim ou não? Você vai colocar classificação da porta? Né? E como é que você faz isso? Né? Como é que você padroniza isso? Como é que você normaliza? Tentando passar o slide. Opa, foi demais. Deixa eu ver. Isso. Então, a grande pergunta é como que eu vou especificar? Como que eu vou especificar o meu modelo? Como que eu vou especificar as informações do meu projeto? Né? Quais são as necessidades de negócio para a troca de informação? Né? Essa pergunta, ela traz milhões de outras perguntas, entre elas essas. Né? Quem está habilitado a descrever essa necessidade? Então, quem é que vai chegar e falar assim, não, você precisa dessa informação ou daquela informação? Né? Quem são os atores e quais são as suas regras e interesses? Como pode ser preparada e manipulada a troca de informação? Né? Então, se eu for definir essa troca de informação, de que forma que eu vou fazer isso? Né? Existem normas, contratos, condições e padrões que apoiam a troca de informação. É muito comum no início do BIM o pessoal falar assim, eu quero o projeto em BIM, bota isso no contrato. E aí você entrega qualquer coisa feita no Revit, você bota lá um quadrado, diz que aquilo ali representa uma cadeira, não bota informação nenhuma, e aí você fala, mas eu quero em BIM. Não, mas você não definiu o que é BIM no contrato, você não disse que tinha que ter informação. Então, a gente precisa definir isso, inclusive contratualmente, né? Que tipo de informação você quer em cada elemento. E aí, quando você não sabe especificar bem alguma coisa, qualquer coisa, acontece isso. Né? Então, você começa o projeto, não se preocupa muito com essas fases iniciais de especificação, né? De requisitos, de tudo, e aí você começa o projeto, quando você chega lá, quando você tem que encontrar um fornecedor tem que encontrar com o outro, ele chega assim, mas você não disse que era monotrilho? Ele falou, não disse. Ou seja, ninguém disse o que era. E aí um interpretou que era de um jeito, o outro interpretou que era de outro. Né?
Inclusive, uma coisa muito comum aqui, né? Por exemplo, eu estava comentando ontem com a Cris, se você chegar e falar assim, eu quero que você coloque ali a altura do frontispício. Para quem é do Rio, o frontispício é aquela partezinha da bancada, né, que fica assim, junto à alvenaria, junto à parede. Mas aquilo ali tem um outro nome em São Paulo. Esse outro nome em São Paulo, que eu não lembro agora, não sei se é frontal e tal, esse outro nome em São Paulo significa uma outra coisa em outra região do Brasil. Né? Viga baldrame, né, em algumas regiões do Brasil, significa, a gente entende como cinta no Rio de Janeiro. Então, até essa questão de terminologia, ela precisa estar muito bem especificada, muito bem entendida. E aí, acho que pulou um... Deixa eu ver... Acho que deixa eu chegar mais próximo aqui para ver se ele... É engraçado. Bom, e aí é o seguinte, então você define aí que você precisa de requisitos de informação. Com o advento da ISO 19650, né, e que já foi traduzida na sua parte 1 e 2, ela fala justamente sobre gestão da informação. E ela deu uma luz, assim, quem trabalha com BIM. Né, porque aí você pode chegar e falar assim, eu botei no meu contrato que eu quero que o projeto seja feito conforme as instruções da norma 19.650. Então, você já tem ali pelo menos um mínimo para você receber. E aí a ISO ela vem falar muito de requisito de informação. E aí o que são requisitos de informação? Isso é uma especificação do que você necessita de informação para determinado projeto, para determinada fase do projeto, para determinado uso. Né? E esses requisitos de informação, eles se dividem em vários. Né? Você tem um requisito da organização, que aí você estabelece... Muitas vezes as pessoas começam um projeto sem alinhar o projeto com a missão e os valores da organização. Aquele negócio que a gente aprende lá, né? Missão, valores, né, e tal. E aí você precisa desse requisito de informação da organização para saber se aquele projeto vai agregar algum valor, né, ao teu cliente final, à organização que está envolvida, né? E também até no caso da administração pública, para a sociedade. Né? E aí, esse requisito de informação ele vai informar uma coisa que a gente chama de requisito de informação do projeto. E aí sim você vai ter os requisitos do teu projeto. Esse requisito de projeto, ele vai informar os seus requisitos de troca de informação. Então, você mapeia todo o seu processo, e cada processo ali, de passar entre um arquiteto, um engenheiro e tal, você mapeia as trocas de informação, e aí você define os seus requisitos. Aquele requisito de informação da organização também vai gerar o requisito de informação do ativo, né? Ou seja, aquele empreendimento depois de construído, o que aquele empreendimento precisa ter, né, de informação para que ele possa atingir os objetivos, né? E aí sim, esse requisito vai especificar o modelo de informação do ativo, e o requisito de troca de informação, ele vai especificar o modelo de informação do projeto, que vai justamente informar. Então, pelo que vocês perceberam, não é tão fácil assim estabelecer requisitos de informação, né? E aí a ISO também vem falar de estágios de maturidade, digamos, né, do BIM, né? Isso aqui foi retirado da ISO em diferentes camadas. Então, você tem a camada de norma, onde você usa normas nacionais. No estágio 2, você já tem ali as normas internacionais, que é a ISO 650, parte 1 e parte 2. Né? Você tem uma camada tecnológica, né, em que você tem no primeiro estágio ali arquivo, modelo, tecnologia e um ambiente comum de dados. Né? Aí no estágio 3, você já começa a utilizar buscas inteligentes, modelo, análise de banco de dados, gestão de ambiente comum de dados, então, troca de informação entre diferentes bancos, ambientes comuns de dados. Né? Na camada de informação, você já tem Big Data não estruturada, dados estruturados, modelos de informação federados, né, que são modelos de informações e que reúnem vários outros modelos, cada um de uma disciplina diferente, pode ser ou não. Modelos de informação federados baseados em servidores de objetos. Então, você vai, na verdade, mudando de estágio, né? Você vai subindo uma escada, patamar por patamar, para você atingir ao determinado objetivo.
E também a norma vem estabelecer uma coisa que ela chama de perspectiva da gestão da informação. Então, ela estabelece 4 perspectivas ali, os objetivos, e coloca ali exemplos de entregáveis, né? Por exemplo, dentro da perspectiva do proprietário dos ativos, né, aquele cliente final que vai tomar conta realmente do empreendimento, você tem ali como objetivo definir e manter o propósito do ativo ou projeto, tomar decisões estratégicas do negócio. Então, ele vai precisar de um modelo de informação que auxilie ele na tomada de decisão, né? Então, é um plano de exemplo de entregáveis disso, um plano de negócio, justificativa comercial, uma análise de custo do ciclo de vida, né? De que forma que a gente estrutura toda a informação durante todo o ciclo do projeto, né, como um todo, para que quando chegar ali no final, na perspectiva do proprietário do ativo, ele consiga dados e informações para aquela tomada de decisão, né? Então, você também tem a perspectiva do usuário de ativos imobiliários, você tem a perspectiva de entrega de projetos, gestão do ativo e a perspectiva da sociedade, né? Também é levada em consideração. Ainda mais hoje, que se fala tanto de responsabilidade social, né? A gente tem a sustentabilidade ambiental, né, e tudo mais, mas a gente fala-se muito sobre responsabilidade social. Aqui, eu vou passar rapidamente por esse slide, porque, para variar, eu já estourei o tempo, né? Então, aqui é mais ou menos assim, um alinhamento do ciclo de vida, né? Então, você tem as fases muito bem definidas na ISO, né? A fase de entrega, a fase de operação, e aí você tem uma camada de gestão da informação em volta disso tudo, né? E em volta da camada de gestão da informação, você tem a gestão do empreendimento e projeto, né? Inclusive, tem umas ISOs ali, né, que mostram, então, não é simplesmente trabalhar com a tecnologia BIM, trabalhar com gestão da informação, mas toda aquela questão de gestão de projeto, tudo aquilo que PMI fala, né, aquelas coisas todas, e também a gestão da organização em volta disso. Aí tem a ISO 9001, né, relacionando tudo isso. Então, de que forma que você conecta todas essas gestões dentro de um grande projeto como esse? Aqui ele estabelece mais ou menos alguns modelos de troca de informação, né, principalmente quando você tem subcontratados e contratados, né, eu não vou entrar em detalhes aqui. E ele estabelece também o que é um ambiente comum de dados, né. Muita gente chega e fala, ambiente comum de dados é isso, é aquilo, também é igual ao BIM, né, ninguém sabe exatamente o que é um ambiente comum de dados. Então, ele estabelece ali que é um ambiente que você precisa gerenciar, controlar e organizar essas informações, e não só a informação do modelo do projeto, né, mas todas as informações do projeto em si. Então, ele tem que ser capaz de compartilhar aquilo, ou seja, tem que ser um ambiente colaborativo, ele tem que ser capaz de gerenciar o trabalho em andamento, né, controle de versionamento, né, equipes de tarefas, comunicação entre as equipes, né? E também tem que ser capaz de revisar e autorizar conteúdos publicados. Você vai publicar conteúdos, esses conteúdos precisam ter um controle de revisionamento. E também elementos que são arquivados. Bom, então, na verdade, essa palestra rápida é só para mostrar para vocês a importância da gestão da informação. Então, a ISO estabelece, entre outras coisas, a importância do gestor de informações dentro de um projeto desse, né? Então, entre outras coisas, ele tem que ter uma pessoa, não necessariamente uma profissão ou um cargo, mas alguém tem que tomar essa frente, que, por exemplo, você tem que ter alguém que que defina os requisitos de informação com base nos usos definidos e a tecnologia utilizada, né? Ele precisa também receber e auditar modelos com base nos requisitos. Você tem que pensar nessa questão de auditoria, né? Definir processos de modelagem que atendam aos requisitos e, consequentemente, aos usos estabelecidos. Definir e estabelecer um planejamento de entrega de informação, que a ISO, inclusive, dá um nome para IPR, né? Você tem que fazer um planejamento de entrega de informação e definir critérios de aceitação dos requisitos de informação. Como que eu recebo? Como que eu sei se está atendendo ou não os meus requisitos de informação? Isso aí, eu agradeço todo mundo pela atenção, peço desculpas por ter estourado o horário, e tem meu contato aqui para quem quiser saber alguma coisa mais a respeito. Obrigado. Obrigada, professor.